Bem-vindos ao canal Audiobooks Espíritas. Neste audiobook acompanharemos a leitura do 144º livro de Francisco Cândido Xavier. Busca e acharás. Busca e acharás foi psicografado em 1976. Sua autoria é atribuída a diversos espíritos. Caro amigo, se você gostou do livro e tiver condições de comprá-lo, adquira um, pois os direitos autorais são destinados a instituições de caridade. Gostou do audiobook? Deixe um comentário. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E ative as notificações para ser avisado de novos vídeos. Que Jesus o abençoe. Pularemos a leitura do índice. Buscás e acharás. Emanuel. Leitor amigo. Há quem indague por que não nos empenharmos no levantamento de arquivos para documentários históricos, ou por que não nos devotarmos especificamente à formação de livros contendo mais amplos informes sobre a vida no além. Entretanto, juntamente dos companheiros que formulam semelhantes perguntas, a quase totalidade dos amigos que se interessam por nossas manifestações, solicitam respostas aos problemas da atualidade terrestre. E os temas se alinham, inquietastes. Os conflitos do lar, os esquemas da família, diante da reencarnação, os parentes difíceis, os desajustes psicológicos, as questões afetivas, as desvinculações, os processos de obsessão, as provas em grupo, a sede de paz íntima, a educação para o lazer, a solidão espiritual, o suicídio, o desânimo, o tédio, a fuga, o alastramento da angústia, o abuso dos medicamentos de apoio, os imperativos de adaptação ao concurso da máquina, as queixas em matéria religiosa, a renovação da fé, as pesquisas da ciência, as ilusões de materialismo, os enigmas do sofrimento, o destino e o livre-arbítrio, os desafios da morte. E já que a criatura humana instintivamente sabe que a existência prossegue, além da desencarnação, somos convidados ao diálogo, diante do qual não nos seria lícita a omissão. Este livro não tem pretensões de elucidário, mas é feito com pedaços da amizade que nos impulsionou a escrevê-lo. As páginas que reunimos são parcelas de conversações íntimas com os irmãos que desejam valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo. Pequenos textos de apoio fraterno e considerações ligeiras aqui se aliam em nossa modesta cooperação no intercâmbio espiritual. Ensinou-nos Jesus, busca e acharás. Procuremos os recursos e as bênçãos de que nos sintamos necessitados, aprendendo a prestigiá-los e assimilá-los, sem abuso, quando o Senhor nos coloque nas mãos. Assinalando as presentes anotações, se as nossas páginas conseguirem colaborar para o bem, nesse ou naquele grupo de companheiros, agradecemos a oportunidade de trabalhar, ao mesmo tempo que renderemos graças a Deus. Emanuel. Uberaba, 21 de fevereiro de 1976. Para a frente. Emanuel. Por mais sofras, jamais desanimes. O problema aparece, carregando a lição. Surge a crise, revelando a verdade. Provações no caminho, somam experiência. Deus sabe o que precisas, para seres feliz. Segue à frente e não temas, escorando-te em Deus. Tratamento e destino. André Luiz. Que o destino pode ser tratado, não há dúvida. E com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência, nos exemplos simples da vida. No processo curativo, o campo doente para mostrar-se recuperado solicita a renovação das células. Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto, em auxílio à saúde geral. Na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama completo refazimento. Em agricultura, o escauracho será erradicado para que a lavoura nobre venha a surgir. Igualmente na vida, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo, tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade dependem de nossos pensamentos. Pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação de vida melhor. Pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Calamidades e provações. André Luiz. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite.
A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço, ganhando tempo, e o amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento e agravando débitos e resgates, nos princípios de causa e efeito. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, o rádio e o televisor, aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio no campo orgânico. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. O homem pediu a desintegração atômica, no intuito de senhorear mais força, a fim de comandar o progresso, e a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre, até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar à sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução no mundo, não ocorrem obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Vitória. André Luiz. Não adianta vencer sem melhorar-nos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Os outros são sempre o público que nos segue. O seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. Comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos. As suas armas eficientes, e das mais importantes, são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. Ordens a observar, trabalhar e servir. Programa diário, amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção, dever cumprido. Marca de vitória, alegria interior com a bênção de Deus que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Lado de luz. Emanuel. As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem, como sejam: encargo difícil, privilégio, dever cumprido, senda libertadora, rotina, conquista de competência, solidão, tempo de pensar, contratempo, aviso benéfico, contrariedades no cotidiano, treino de paciência, tribulação de improviso, socorro específico, moléstia súbita, apoio de emergência, lesão congênita, corrigenda no espírito, adversários, fiscais proveitosos, crítica, apelo a burilamento, censura, convite a reajuste, ofensa, invocação à tolerância, menosprezo, teste de amor, tentação, curso de resistência, fracasso, necessidade de revisão, lar em discórdia, área de resgate, parente complexo, dívida em cobrança, obstáculo social, ensino de humildade, deserção de afetos, renovação compulsória, golpes, aulas para discernimento, desilusão, visita da verdade, prejuízo, identificação de pessoas, decepções, informes claros, renúncia, rumo certo, crise, aferição de valor, sacrifício, crescimento espiritual. Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. Cartões de paz. André Luiz. Cada espírito é um canal de bênçãos, em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo. Contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira à corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume. Qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza à mostra enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com o seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia, amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia.
Plante amor e paz e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo um instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Resposta: Emanuel. Que fazemos no mundo? Tantas vezes perguntas. Fita o céu ocupado em dar campo às estrelas. Olha a fonte mais simples, amparando a quem passa. Não te detenhas. Serve a terra em construção. Auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Ama e segue. Não temas. Deus te espera e te vê. Abrigo íntimo. Emanuel. Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste ao plano físico. De nada dispunhas, além do amor com que te acolheram, no entanto, não te faltou apoio para o crescimento nem luz bastante para que se te clareassem os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste. Oportunidades que te honraram. Afetos que te surgiram. Meios que obtiveste. Lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói, por dentro do próprio ser, o abrigo de entendimento que solicitas no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retenhas vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação, contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Acusações. Emanuel. Alguém te menospreza? Permanece com Deus. Ante a voz que te acusa, silencia com Deus. Não te desculpes. Segue, trabalhando com Deus. Quem te fere ou persegue, é doente de Deus. Mais ofensas e golpes. Não descreias de Deus. Esquece todo o mal. A justiça é de Deus. Em aulas difíceis. Emanuel. Todos nós, na Terra, encarnados e desencarnados, com vínculos no planeta, estamos no educandário da evolução. De um modo ou de outro, todos somos discípulos na escola do progresso. Se te vês ao lado de companheiros, em dificuldades maiores que as tuas, compadece-te deles e auxilia-os nas bases do entendimento e da abnegação. Quase sempre, no plano físico, semelhantes amigos se nos caracterizam na imagem de parentes ou de companheiros outros que as ligações do dia a dia nos jungiram ao carro da existência. Entretanto, diante da espiritualidade maior, são colegas de aprendizado, em aulas difíceis nas lições do tempo. No passado próximo ou remoto, dilapidaram a própria forma, em atos conscientes de autodestruição e renasceram, mostrando no corpo que usufruem as marcas dos gestos lastimáveis, perpetrados por eles contra eles mesmos, entregaram-se em existências outras a traumas de ódio e delinquência, complicando o caminho dos semelhantes e retomaram o berço terrestre, assinalados por enfermidades de longo curso, em que se lhes sanam, gradativamente, as chagas mentais, adquiridas em processos culposos, nos quais se viram incursos, em estradas do pretérito, abusaram de corações sensíveis,
arrastando-os a calamidades passionais e reaparecem no mundo, suportando conflitos psicológicos que exigem muito tempo para a eliminação necessária, em climas sociais, de há muito extintos, cultivaram hábitos perniciosos e ressurgem na arena terrestre, inclinados, desde a juventude, para costumes infelizes que os impulsionam a perigos constantes, renderam-se a tentações, em experiências que já se foram, instalados entre companhias lamentáveis, que os induziram à comprida vivência nas sombras da insanidade e reencarnam muitas vezes, seguidos por largo séquito de irmãos transviados na perturbação, que se lhes erigem, na estrada humana, em adversários persistentes. Se contas com bastante discernimento para juizar, quanto à situação dos companheiros em problemas e obstáculos maiores que os teus, nos bancos escolares da vida, compadece-te deles, ofertando-lhes o amparo de que disponhas. E se trazem ao mundo um fardo de provações tão grandes que não possam, com teu apoio, atenuar o rigor do currículo de provas em que se matricularam, auxilia-os como possas, e, longe de reprová-los ante o sofrimento ou a perturbação em que se mergulham, ora por eles e confia-os a Deus, na certeza de que Deus, velando por nós todos, saberá como, quando e onde fará por todos eles o mais e o melhor. Aceitação. Emanuel. Aceita a própria vida, sem dela reclamar. Inibições no corpo. Aulas na própria alma. Lar atribulado. Escola redentora. Provações e tropeços. Testes de promoção. O quadro em que te vês. Apoia o que precisas. Luta e renovação? Deus faz sempre o melhor. Experimente hoje. André Luiz. Agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença. Nada reclamar. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Falar sem azedume e sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar, pelo menos, uma boa ação, sem contar isso a pessoa alguma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros sem atrapalhar a ninguém. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude, em breve tempo, realizaremos a conquista da paz. Em nosso auxílio. André Luiz. Cada manhã encarecemos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Agradeçamos com alegria o privilégio de trabalhar. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Compreendamos que as leis da vida estão funcionando nas ocorrências do dia a dia e aceitemos as provações e as adversidades com paciência. Controle as próprias emoções, de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade no programa de seus hábitos. Não abrigue rancor em momento algum. Estime as pessoas como são, sem exigir que elas se façam a seu modo. Em qualquer tempo, conserva a certeza de que o bem aos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Refúgio. Emanuel. Ante as provas da vida, imagine-te em Deus. Todo trabalho é bênção. Se te apoias em Deus. Empeços e conflitos? Não te afastes de Deus. Lutas e incompreensões? Refugia-te em Deus. Ninguém vive, nem age fora das leis de Deus. Vencerás hoje e sempre. Entregando-te a Deus. Aceitar e renovar. Emanuel. Aceitarás a dificuldade, não por fardo de aflição que te arrase as energias, mas por ensinamento que te habilite a mais ampla aquisição de experiência. Não te rebelarás contra a enfermidade. Saberás, no entanto, afastá-la com os recursos curativos de que disponhas, imitando o devotamento do lavrador que protege a enxada em cuja cooperação encontra o pão de cada dia. Entenderás os seres amados que te apresentem lamentáveis quadros de provação, tolerando-lhe, com serenidade, até mesmo as injúrias. Ainda que seja à distância, porém, não só farás o possível para desculpá-los, como também te empenharás a auxiliá-los na melhoria do espírito. Suportarás a preterição e o menosprezo nas áreas da atividade profissional. Não renunciarás, contudo, ao dever de aprimorar-te, a fim de ser mais útil à comunidade a qual te vinculas. Até mesmo em nós próprios, admitiremos certas falhas de extinção difícil, chegando a medir com sinceridade a extensão de nossas deficiências.
Mas prosseguiremos, fazendo o melhor de nós, até que nos sintamos curados das imperfeições que nos caracterizem, com o esmeril do trabalho, ao calor da responsabilidade constante. Paciência é compreensão. Compreensão é luz de amor. Aceitemos os obstáculos por testes de resistência, e as provas por lições. Entretanto, saibamos acolhê-los, agindo sempre por superá-los na expansão do bem, de vez que estamos todos na forja da luta evolutiva, com a certeza de que degraus para cima é que configuram a estrada de elevação. Algo de nós. Emmanuel. Reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição. Mas pode ser, onde estiveres, a escora de fé, em que outros se apoiem. Surgem calamidades. Entretanto, nada te impede ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Labaredas de discórdia arrebentam, às vezes, nos melhores grupos sociais. No entanto, retém os necessários recursos de espírito, a fim de restaurar a obra da união. Tribulações em família se destacam, aqui e ali, com um ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio. Se quiseres, consegues personalizar a presença do amor, a quem vibre, favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta terrestre, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela de serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo, em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Texto antidepressivo. André Luiz. Quando você se observar, à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo separar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas, cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Aviso calmante. André Luiz. O trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvide que as circunstâncias procedem da vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância para colher o ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo da valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava, em muitas ocasiões, traduz o amparo da espiritualidade maior, antes que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador. A enfermidade súbita, quase sempre, é o processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação, conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para a execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. Remédio de base. André Luiz. É possível haja você caído em profundo desânimo, por estar sofrendo a falta de alguém, a incompreensão de amigos, o frio da solidão, o conflito de ideias, acusações indébitas, desajustes no trabalho, dívidas agravadas, prejuízo em negócios, doenças no próprio corpo, moléstias em família, complexos de culpa, reprovações e críticas, sensações de abandono, lutas e desafetos, deserções de entes caros, e obsessões ocultas. Seja qual for, porém,
a sua prova em si, erga a própria cabeça, ponha os olhos no alto e retome a tarefa em que deva servir, confiando-se a Deus, porque Deus proverá e em Deus qualquer problema achará solução. Prece. André Luiz. Senhor Jesus, disseste-nos, um dia, busca e acharás. Não te rogamos, assim, tão só para que nos guies à procura dos valores reais da vida. Pedimos ainda mais. Quando estivermos na posse das concessões que esperamos, não nos deixes marginalizados nos adornos da virtude vazia, nem nos permitas caminhar sob os enganos da autossuficiência. Auxilia-nos a respeitar as bênçãos de Deus e a convertê-las em atividade e serviço na edificação do teu reino de amor, hoje e sempre. André Luiz. Uberaba, 21 de fevereiro de 1976. Sugestões de paz. Emanuel. Aceita, na terra, a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Quando e quanto se te faça possível, auxilia aos companheiros de experiência, sem absorver-lhes as responsabilidades. Se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio, mas não te lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Ama aos familiares e aos entes queridos sem vinculá-los a qualquer exigência e sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os consideres errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros e não conserves mágoas que te envenenariam a vida. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontrem. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus. Porque, se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida, além da morte, e que, um dia, partirás do mundo, carregando contigo unicamente os valores que houverdes entesourado dentro de ti. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora, estarás, imperturbavelmente, nos domínios da paz. Citações de tratamento. André Luiz. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se, desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe, quanto se lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Compadece-te dos teus. Emanuel. A nossa petição pode parecer estranha, compadece-te daqueles que mais amas. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto, no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Compadece-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os, mesmo assim,
fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Compadece-te de teus filhos. Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família que carregam no mundo em cargos diferentes, ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-os tanto quanto se te faça possível, para que se realizem nas tarefas que trouxeram de novo à existência. Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem, no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e tribulações que desconheces, e, em muitos casos, precisam de tua paz a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram, em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham senão com largas coberturas de trabalho e de tempo. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo, perante as lutas dos seres amados, procure esquecer receios e inquietações, amparando a cada um, na fonte viva da prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus. Compreensão sempre. Emanuel. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a prova surge à frente, acerena-te e reflete. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados, quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo, em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria ver nascido sem os braços que lhe correspondem à periculosidade e ao furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos. Especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de inquietações e de lágrimas, ora sempre ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia, onde não possas auxiliar. E, perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te, acertarás. Confiança. André Luiz. Se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou a ninguém. Se a irritação lhe cria aborrecimentos, o azedume é simplesmente uma nuvem entre você e a realidade. Se você cometeu algum erro, isso significa tempo de aprender e não de desistir. Se outros falharam, eis chegado o instante de mais confiança em Deus e em você mesmo. Se injúrias apareceram, você encontrou a ocasião de agir e servir mais, conquistando a confiança dos outros. Se temores lhe invadiram a mente, lembre-se de que sem comando seguro, não há máquina que funcione. Se a enfermidade lhe visita as forças, estará você no grande momento de praticar a sua fé sem desacreditá-la. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. Corte isso. André Luiz. A existência na Terra é comparável a um filme que você está protagonizando. O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo, porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos,
tanto quanto as imagens da película são arquitetadas por seus próprios pensamentos. Atenda aos seus encargos, tão bem quanto lhe seja possível. Muitos episódios e trechos inconvenientes podem ser evitados para que se lhe destaque a excelência do trabalho, lembranças amargas, ideias de vingança, ressentimentos, desilusões, prejuízos e fracassos, doenças e tristezas, irritação e azedume, condenação e queixa, cólera e impaciência, reclamações. Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu caminho ou em sua imaginação, corte isso. Converta a sombra em luz, na vivência da esperança e do bem. E arrede de você tudo o que lhe possa tisnar a tranquilidade, porque em futuro próximo ou menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade e as suas escolhas vão passar. Degraus da vida. Emanuel. Comparamos o mundo a grande instituto de ensino. Aceita a existência no planeta, por estágio educativo de que necessitas, ainda mesmo quando te reconheças na condição de doente, sob regime de internação em alguma das enfermarias da escola. Nasceste no lugar mais indicado aos ensinamentos de que precisas e no grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo de lições. O corpo físico é a carteira de recursos a que te prendes, para efeito de preparo e burilamento. A religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual pode seguir indefinidamente para diante, no rumo dos mais elevados conhecimentos. Faze, pois, da ideia de Deus que já possuas, o caminho da própria ascensão. Elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Compreendamos que o bem é a execução da lei divina, a estabelecer a felicidade dos outros, com a mesma justiça com que a estabelece para cada um de nós. E o mal é a tribulação que, porventura, estejamos impondo à existência do próximo. Dever é rotina de instrução. Disciplina é condição de êxito. Dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Conflito é a aula de reequilíbrio. Tentação é repetência de testes nos quais já falimos, em nos referindo às reencarnações passadas. Obstáculo é desafio para a melhora de resistência. Solidão é pausa de reajuste. Menosprezo de pessoas queridas é convite ao aprendizado do amor genuíno. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. A não ser para auxiliar desinteressadamente, não procures tanto saber o que sucede no curso dos colegas e dos vizinhos, porque, de volta ao lar maior, responderás essencialmente por ti. À vista disso, não ouvides que ninguém se eleva sem elevar-se na vida pelos degraus da lei de elevação. Depois entenderás. Emanuel. Paciência na vida. É a força que te guarda. Ninguém serve ou se educa, sem saber suportar. A dor que te acompanha é o buril que te apura. O amor de sacrifício é o degrau que te eleva. Deus age em toda parte, construindo o melhor. Serve com paciência, depois entenderás. Dragas de saúde. André Luiz. E obstáculos. Trabalhe sempre. Problemas? Ação discreta. Provações? Aceite-as. Ofensas? Perdoe. Tribulações? Paciência. Mágoas? Esqueça. Discórdias? Pacifique. Males? Persevere no bem. Incompreensões? Entendamos. Fracasso? Recomece. Conflitos no lar? Tolerância. Solidão? Ampare alguém. Dificuldades? Siga adiante. Maledicência? Silêncio. Perturbações? Mais calma. Cansaço? Renove-se. Perigo iminente? Oração. Reclamações? Servir mais. Adversários? Respeite-os. Tempestades na vida? Confie em Deus. Erga a fronte. Emanuel. Quando a dor te apareça, não te ausentes da prova. Aquilo que se apura, nasce do sacrifício. O buril fere a pedra. Faz-se a pedra obra-prima. No trabalho que faças, o céu trabalha em ti. Ergue a fronte, coragem. A vida te pertence. Ninguém pode afastar-te do programa de Deus. Escola. Emanuel. A terra que te acolhe é uma escola de Deus. O grupo em que nasceste é um núcleo de lições. O parente difícil é matéria de ensino. Desgostos são problemas, e as provações são aulas. As mudanças e as crises são épocas de exame. Ama, trabalha, serve.
e aprenderás com Deus. Essa criatura. Emanuel. Essa criatura que te aflige. É o cadinho que te aprimora. Que seria da pedra? Sem martelo que a burilhe? Não fujas à presença de quem te humilha e fere. Deus que palpita em ti, vive também nos outros. Quem te bate ou injúria, vem ensinar-te o amor. Ama e serve que, um dia, Deus te libertará. Fique em paz. Emanuel. Tudo parece em torno. Rebeldia e tumulto. Muitos entes queridos surgem desorientados. Ouves o chamamento de quem busca arrastar-te. Fica contigo em paz. Vela em silêncio e ora. A tempestade passa. Serve, abençoa e espera. Nada te desanime. Deus te guarda e te vê. Nossa maior tarefa. Emanuel. Amas, talvez, a muitos que ainda não te entendem. Continua a servi-los, mesmo a longa distância. Não te encontras no mundo, a fim de consertá-los. Nossa maior tarefa é a corrigenda em nós. Se te ferem ou atacam, ora por todos eles. Deus cuidará dos outros, como zela por nós. Pense note. André Luiz. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se, desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe, quanto se lhe faça possível, no bem geral, reconhecendo que se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Página estimulante. Emanuel. Declara-se você de alma ferida e entrega-se ao desgosto, perdendo tempo. Entretanto, se você não sofre contrariedades e desapontamentos, se não encontra opositores, se não precisa lutar para vencer obstáculos, se não tem um parente difícil que lhe ajude o coração a curvar-se perante os outros, se não necessita servir por amor de alguém, se não carrega algum impedimento orgânico, se não suporta problemas em casa, se não conhece pessoas que lhe abrem caminho a provas e tentações, então, você estará correndo o risco de permanecer indefinidamente nas retaguardas da evolução. Lembre-se, a obra-prima de escultura é arrancada ao bloco de pedra pelo artista, a golpes de buril. Igualmente, nós outros, sem o concurso da dificuldade e do sofrimento não seremos arrebatados ao mármore dos impulsos primitivistas. E se a obra-prima, antes de se corporificar, é sempre o ideal do artista dormindo na pedra, no mármore dos instintos, antes da necessária sublimação, cada um de nós é um sonho de Deus. Paz por dentro. Emanuel. Aceita a fatalidade do progresso. Trabalha e segue adiante. Medita na necessidade dos outros. Procura colocar-te no lugar do próximo, exercitando compreensão. Não guarde ressentimentos. Auxilia para o bem geral quanto se te faça possível. Atende às próprias obrigações. Não tentes felicidade fora da consciência tranquila. Observa que não estás sem motivo em teu grupo familiar. Honra os encargos que abraçaste. Ama sem o cativeiro das afeições possessivas. Agradece o carinho que recebes sem exigi-lo. Estuda e melhora-te para ser mais útil. Não intentes transformar a ninguém pela força. Ampara sem reclamar retribuição. Atravessa as dificuldades com paciência. Não zombes dos sentimentos alheios. Não peças para que outra encaminhe com teus passos. Habitua-te à simplicidade e à disciplina. Suporta com calma aquilo que não possas modificar. Usa o descanso apenas como pausa para mais trabalho. Não te queixes. Não percas tempo com atividades inúteis. Conserva, quanto possível, os contatos com a natureza. Abençoa todos os companheiros, sem lamentar os que se afastem de ti. Não te voltes para trás. Evita o pessimismo. Recorda sempre que a esperança é uma luz eterna. Não te envaideças com vantagens que são empréstimos de Deus. Considera por vitória o desempenho dos próprios compromissos.
Cultiva equilíbrio e serenidade. Foge a qualquer forma de violência. Aceita a realidade de que possuis unicamente aquilo que constróis por amor. Entrega-te a Deus, na oração, cada dia. Desse modo, terás contigo a paz por dentro e assim pacificarás. Anotações preventivas. André Luiz. Retome o seu dia, buscando olvidar as ocorrências infelizes da véspera. A casa protegida, habitualmente, promove faxinas pela manhã. Se alguém se lhe fixou na mente como sendo um ponto enfermiço, envolva a imagem desse alguém no bálsamo da prece. Uma chaga no corpo exige recurso cicatrizante. Lance boatos e injúrias ao cesto do esquecimento. A moradia claramente limpa reclama a presença do esgoto. Abstenha-se de entreter assuntos alusivos à delinquência. Ninguém lava as mãos num vaso de lama. Dissipe tentações no calor do trabalho. As aranhas não resistem ao espanador em movimento. Ganhe distância dos ambientes que lhe incitem a alma à distorção e ao desequilíbrio. Não se lembraria você de banhar-se num pântano. Evite comentários deprimentes. Você não serviria um bolo envenenado aos amigos. Resguardemos o coração nas fontes do bem. Pensemos no bem e procuremos falar e agir para o bem. Porque servir ao bem dos outros é a melhor forma de atividade preventiva contra enfermidade e perturbação nos domínios da nossa vida mental. André Luiz. Se procuras a paz. Emanuel. Tribulações e dificuldades, em certos momentos da vida, te envolverão sentimentos e raciocínios. Lembram proposições e ensinamentos determinados da escola. Problemas com exato endereço. Provas de habilitação que te dizem respeito. Tentações te consultam a resistência. Desgostos pesquisam-te a força espiritual. A fim de melhorar-te com as promoções que desejas, a vida quer ver-te por dentro. Reflete nisso e evita dramatização e queixas desnecessárias. Se precisas de alguém que te alivie, por intermédio de confidências, ouve a palavra de um coração amigo e compreensivo que te ame com discernimento e equilíbrio. Entretanto, se procuras a paz, abstente da falar acerca de teus obstáculos com os familiares ou com os entes queridos, especialmente aqueles dos quais dependas. Comunicar desapontamento e aflições aos seres amados seria o mesmo que dilapidar o teto da casa em que te refugias. Teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Não lhes agraves a complexidade, nem lhes amplies a extensão, entregando-os a outrem. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante, em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Recurso anticético. Emanuel. Sabe você que intriga e queixa, no fundo, são resíduos de doenças da alma, comparáveis a certas culturas microbianas que decorrem de infecções no corpo. Lamentação e pessimismo podem alastrar-se através de contágio mental. Um alarme falso assemelhar-se ao estupim curto que suscita a explosão da calamidade, capaz de ocasionar a morte e a dilapidação física de muitas pessoas. A frase cochichada em que se expressam a leviandade e a maledicência, ao arrastar-se, de casa em casa, é também suscetível de ser o veneno que arrase ou prejudique existências numerosas. Previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio qualquer tóxico verbal que alguém lhe esteja administrando. Nesse trabalho de imunização, comece refletindo que todos somos espíritos imortais e que, um dia, todos nos reencontraremos uns com os outros. Aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento espiritual no pronto-socorro da oração. Compreenda que nós todos, os espíritos ainda vinculados à evolução terrestre, somos igualmente passíveis de erro. Desculpe qualquer ofensa, seja de quem for ou venha de onde vier. E continue trabalhando de consciência tranquila, reconhecendo nosso dever de tolerar os comentários doentes, nas trilhas do cotidiano, com a certeza de que, no mundo, por enquanto, as conversações infelizes fazem parte do inevitável. Notas de saúde. André Luiz. Menosprezo de alguém? Trabalhe e esqueça. Perseguição e discórdia? Trabalhe e pacifique. Inveja e ódio? Trabalhe e ame sempre. Ofensas no lar? Trabalhe e abençoe. Desilusões à frente? Trabalhe e renove-se. Censura e crítica? Trabalhe e agradeça. Intriga e maledicência? Trabalhe e silencie. Golpes e prejuízos? Trabalhe e siga adiante. Crueldade e traição? Trabalhe e desculpe. Em todas as dificuldades, trabalhe, ore e perdoe. Reconheçamos, porém, que,
Em qualquer processo de sustentação da saúde, o primeiro passo será sempre trabalhar. Servindo vencerás. Emanuel. Se o momento é de crise, não te perturbes, segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Paciência constante atrai a luz do céu. Acalma-te, servindo, e vencerás com Deus. Símbolos nas palavras. André Luiz. Em nos reportando a indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações. A palavra de bondade é uma semente de simpatia. A frase de acusação é um golpe agravando a ferida que nos propomos curar. O conceito otimista é luz no caminho. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que vem a surgir. O diálogo construtivo é terapêutica restauradora. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz. O conceito pessimista é nuvem regelante. A frase calmante é ingrediente de paz. O verbo agressivo é indução à doença. Conversando podemos criar saúde ou enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. A nossa palavra enfim pode ser uma pancada ou uma bênção. E o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate está em nós. Conquistando simpatia. André Luiz. Aprenda a sorrir para estender a fraternidade. Eleve o seu vocabulário para o intercâmbio com os outros. Carregue as suas frases com baterias de compreensão e otimismo. Eduque a voz para que ela seja a moldura digna de sua imagem. Converse motivando as pessoas para o bem a fazer. Não corte o assunto com anotações diferentes daquilo que interessa ao seu interlocutor. Quem aprende a ouvir com respeito fala sempre melhor. Diante de problemas a solucionar, esclareça com serenidade sem destacar a perturbação. Quanto possível, procure calar suas mágoas, reservando-as para os seus colóquios com Deus. Recordemos, todos necessitamos uns dos outros e a palavra simples e espontânea é a chave da simpatia. Problema e solução. Emanuel. Se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferecem amparo algum. Se a luta decorre da necessidade de recursos materiais, atenda ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Se a doença lhe visita o corpo, use os meios justos que se lhe façam possíveis para reabilitá-lo, de vez que a aflição inútil é sempre golpe fulminativo em você mesmo. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo e sim raciocine quanto ao ponto íntimo em que deva fixar a atenção para não cair na reincidência. Se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso, de imediato, lembrando as vezes em que teremos ferido a outrem sem qualquer intenção de fazê-lo. Se foi vítima da delinquência alheia, em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela divina providência para o sustento da paz em casa. Se algum parente lhe cria dificuldades, através de conduta indesejável, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém, por agora, não possa ou não lhe queira dar e sim continue agindo para o bem, porque, desse modo, outras criaturas lhe surgirão na estrada, valorizando-lhe a presença e abençoando-lhe o coração. Se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros, e trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade. Você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo, em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Tarefas mútuas. Emanuel. Aceita a fatalidade do progresso. Porque se rogue na terra auxílio aos amigos espirituais, não admitas estejam eles sem necessidade do teu concurso. Os corações se entrelaçam e as vidas se tocam, a feição das estradas e das fontes que se identificam nos mesmos objetivos. Aqui, alguém esmorece na provação, abeirando-se do suicídio. Nesse mesmo lugar, sentinelas invisíveis de abnegação te aguardam a presença e o apoio, para que inicies a obra socorrista com a frase humanitária e encorajadora que essas mesmas sentinelas saberão suplementar.
Ali, esse ou aquele obreiro da beneficência está prestes a cair em desânimo. Benfeitores do mais além te esperam junto de semelhante trabalhador, de modo a que promovas ligeiro gesto de auxílio, capaz de transferi-lo das cinzas da tristeza para as fontes da esperança. Mães agoniadas estão desfalecentes entre o desalento e a penúria. Emissários do bem contam contigo para alguma demonstração de fraternidade, junto delas, incumbindo-se de te manipular a colaboração em recursos providenciais para socorrê-las. Crianças infelizes se aproximam da delinquência. Mensageiros da vida superior, em derredor, te pedem amparo que transformarão em reconforto a assistência, em benefício dos pequeninos. Amigos da caridade, renteando com irmãos enfermos e necessitados em lares e hospitais, recintos de tratamento e instituições outras, te solicitam o socorro possível que se encarregam de converter em colaboração eficiente, no apoio a eles, qualquer que seja a migalha de proteção que lhes possas oferecer. Amor é solidariedade. Progresso é intercâmbio. Auxilia e auxiliar-se-te-á. Ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. Texto de tratamento. Emanuel. Perfeitamente compreensível. Que você atravesse crises de imperfeição e sofra contratempos. Que repouse em complicados enganos e acorde em vasto círculo de provas. Que experimente influências obsessivas e padeça disso as consequências. Que lute com tentações, sendo igualmente, muitas vezes, um campo de problemas para os outros. Que sinta cansaço e desilusão a lhe agravarem as sensações de fadiga. Que você reconheça os próprios erros, mantendo difícil resistência para não cair neles novamente. Tudo isso é compreensível, porque somos ainda criaturas humanas, muito longe ainda do clima dos anjos. O que não se entende, porém, é que você, por isso, deixe de trabalhar na oficina do bem, porque o trabalho na oficina do bem é o único meio de conseguirmos o tratamento necessário, a fim de seguirmos adiante, nos caminhos de elevação. Tranquilizante. Emanuel. Não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão nervosa. São as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitá-los. Quantas vezes, pervagamos na terra, sofrendo emoções desequilibradas, diante de companheiros queridos que não desejam, por agora, o nosso modo de ser, e em quantas outras nos atormentamos inutilmente, perante obstáculos complexos que claramente não nos será possível liquidar em apenas um dia? Entretanto, observemos. Enfermidades aparecerão sempre no mundo, pedindo tratamento e não inconformidade para as melhoras precisas. Entes amados em luta são telas de rotina, solicitando entendimento e não atitudes condenatórias para alcançarem o reequilíbrio. Erros nossos e faltas alheias fazem parte do nosso aprendizado na escola da experiência, exigindo calma e não censura para serem retificados. Tentações são inevitáveis, em todos os sentidos, nos climas de atividade indispensáveis à nossa formação de resistência, reclamando serenidade e não agitação para serem extintas. Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas labaredas da angústia. Você pode ficar em paz. Para isso, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. Vacinas da alma. André Luiz. Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão. Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem. Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências que já se foram, é requisitar a poeira de caminhos já superados, complicando paisagens alheias. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Não exagere sintomas ou deficiências com os fracos ou doentes, porque isso viria a fazê-los mais doentes e mais fracos. Na base da esperança e bondade, não existe quem não possa ajudar conversando. Da mente aos lábios, temos um trajeto controlável para as nossas manifestações. Por isso, tão logo a ideia negativa nos alcance a cabeça, arredemo-la, porque um pensamento pode ser substituído, de imediato, no silêncio do espírito, mas a palavra solta é sempre um instrumento ativo em circulação. A morte de um homem começa no instante em que ele desiste de aprender. Mariano José Pereira da Fonseca. Fim.